Você tem um tempo para Deus? Gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24 e versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou-o e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na minha opinião, este é um dos relatos mais nostálgicos e mais profundos que o evangelista Lucas registrou no seu livro. O Senhor Jesus Cristo havia sido morto, pois havia sido entregue pelo seu próprio povo. O povo de Israel, numa preferência absolutamente imprudente e terrível, escolheu que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse condenado. Porém, esse mesmo Jesus havia feito uma promessa para os seus discípulos de que ele iria, mas ao terceiro dia voltaria. O problema é que muitos dos seus discípulos não puderam confiar o suficiente a ponto de esperar o cumprimento desta promessa. Estes versículos que lemos registram um dos momentos de desespero de dois dos seus discípulos que saíram de Jerusalém em direção a uma cidade ou uma aldeia que se chamava Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. O relato faz-nos entender que estes dois homens estavam desesperançosos a respeito da ressurreição de Cristo, que diziam um ao outro a respeito daquilo que havia acontecido com Jesus. Um detalhe interessante é que no meio desta conversa o próprio Jesus, já ressurreto, aparece para os dois. A Bíblia nos informa, porém, que os olhos desses discípulos estavam como que fechados, de maneira que eles não podiam reconhecer que era o próprio Mestre. A palavra nos informa que Jesus Cristo começou a conversar com esses dois discípulos e pouco a pouco fora fazendo-os entender que a promessa feita pelo seu Mestre não podia falhar. E começando por Moisés, ele começou a explicar toda a Escritura e mostrando de que forma gloriosa ela se cumpria na pessoa de Jesus. A Bíblia nos informa que, chegando na aldeia de Emaús, o Mestre aparentou ir para um lugar mais longe. Eles, porém, pediram que graciosamente o Mestre ficasse com eles, porque já era tarde. E Jesus, aceitando o convite, entra naquela casa, naquela aldeia, e de uma forma que lhe era muito peculiar, tomou o pão e partiu na presença deles. A Bíblia nos informa que imediatamente os olhos daqueles homens se abriram e o Mestre desapareceu. Após isto, disseram um para o outro: Porventura não ardia o nosso coração quando no caminho ele nos expunha a palavra de Deus e falava sobre as Escrituras? Este versículo mexe muito comigo, porque muitas das vezes eu não sou capaz de perceber que o Mestre está do meu lado. Muitas vezes me sinto sozinho. Talvez você passe por problemas semelhantes a estes também, em que não consegue mais acreditar que as promessas vão de fato se cumprir na sua vida. Muitas vezes a gente tenta resolver todos os nossos problemas com as nossas próprias forças, empregamos todo o nosso esforço, tudo aquilo que é possível está ao nosso alcance, mas mesmo assim não conseguimos. O nosso maior problema é que não conseguimos enxergar muitas das vezes o óbvio. Não conseguimos enxergar a única coisa que precisamos enxergar, é que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo é real nas nossas vidas. A presença de Jesus Cristo é mais real do que o sol que ilumina as nossas manhãs, as nossas tardes. A presença do Mestre é mais real do que o ar que respiramos. A presença do Mestre é mais real do que o coração que bate dentro do nosso peito. Tudo o que nós precisamos fazer é acreditar que nunca estamos sós. Uma vez ouvi uma pequena ilustração a respeito da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, que dizia mais ou menos assim: havia um certo homem que todos os dias tirava um período para conversar com Jesus Cristo e andar com Ele nas areias da praia. E ele sempre notava as pegadas deixadas na areia. Depois de um certo tempo,
ele começou a passar por alguns problemas, algumas dificuldades na sua vida. E ele notou que agora, ao invés de 4 pegadas na areia, só existiam 2. E, muito entristecido, ele se dirigiu para Jesus e perguntou o porquê ele o havia abandonado. Jesus Cristo, no mesmo momento, olhou para ele e disse: filho, essas pegadas são minhas. Você não estava aguentando e eu precisei te pegar no colo para que você não parasse no meio do caminho. Amado, que Deus possa te fazer entender que Ele sempre esteve do seu lado. Nunca se esqueça dessa verdade, esta verdade é absoluta. Jesus Cristo está contigo. Que Ele possa abrir os seus olhos nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, e que você venha ser uma pessoa bem-aventurada, e que os problemas e as decepções da sua vida não lhe façam esquecer e não lhe façam deixar de perceber que Ele nunca te abandona. Que Deus possa nos ajudar. No nome de Jesus. Amém.